Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui no VZCast, nosso podcast semanal aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. E como vocês sabem, né, a gente traz sempre assuntos bacanas relacionados à medicina veterinária, zootecnia. Já estão acompanhando a nossa sequência, né? Vocês sabem a nossa meta de chegar aí a 50 podcasts. Isso, Natália? 50 podcasts, e estou naquela fase. Eu sei que depois me dá um maior problema, né? Que eu estou chamando os amigos, aí eu escolho assim: olha, quem que são os amigos que são bons de serviço, que vão trazer coisas legais, né? E hoje, o professor Rodrigo está aqui. Professor Rodrigo, vou contar um pouquinho aqui da sua história, depois eu vou pedir para você contar como que você chegou, eu vou te explicar como é que a gente vai ser nossa dinâmica. Professor Rodrigo, pessoal, médico veterinário, mestrado e doutorado lá na Escola Veterinária da UFMG, na área de ciência animal, e trabalha com bactérias, né, doenças bacterianas, a disciplina de doenças bacterianas. Foi doutorado ou pós-doutorado de sanduíche que você fez? Fiz doutorado de sanduíche e depois fiz um pós-doutorado. Um pós-doutorado. Também tudo aonde? Na Universidade de Copenhague. De Copenhague. Bacana. Bom, professor, conta pra gente o seguinte, Rodrigo. Antes da gente começar a entrar aqui na resistência a antimicrobianos, eu sempre peço para os convidados falar um pouquinho assim, como é que foi a trajetória na medicina veterinária, né? Como é que chegou lá na escola, qual o caminho que você seguiu para dar um exemplo para os colegas, aquele pessoal que está começando agora, fala, quero ser igual o professor Rodrigo, como é que faz para ser igual o professor Rodrigo? Fala um pouquinho para depois a gente introduzir, fala aí com quem que você trabalhou também, dos professores e tudo. Sim. Bom, eu comecei na escola de veterinária em 2004, né, que eu entrei no vestibular, eu sou de Belo Horizonte mesmo, sou urbano, acho que isso é importante dizer, porque... Você é da onde aqui? Eu sou do bairro Padre Eustáquio. Padre Eustáquio? Mais Belo Horizontino não tem jeito, né? Pois é, do meio ali, né? E assim, eu acho interessante dizer isso porque muitos alunos são urbanos e acham que não podem trabalhar com animais de produção, fica um pouco receoso. E eu entrei realmente pensando em trabalhar com pequenos, que era o que eu conhecia, era o que eu já tinha visto ali, né? E comecei trabalhando lá na clínica Leonardo Maciel, do Léo Maciel. Foi uma experiência ótima, mas lá pelo quarto período, fazendo patologia, eu comecei a me interessar muito por doença. E aí acabou que o professor Francisco Lobato me chamou para fazer estágio lá no laboratório dele, fiz um tempo de estágio, comecei uma iniciação científica, e aí eu apaixonei por ciência, por pesquisa, e falei, nossa, eu quero ser professor. Ainda muito novo, não sei entender muito bem o que era ser professor. Já trabalhava com Clostridium na época? Já era Clostridium. O professor Francisco Lobato sempre em cima, né, de Clostridium. E aí eu já comecei a ficar muito, meu olho brilhou muito ali. E aí eu fiz iniciação científica com o professor Francisco, alguns anos, fiz mestrado direto com ele, também com Clostridium, comecei sempre com Clostridium difficile especificamente, trabalhando com outras coisas, mas principalmente... E qual espécie? Comecei trabalhando com suínos, que é onde tem muita importância, absurdamente muito importante pra gente. Mas depois, já no doutorado, eu já trabalhei com equinos, humanos, cães, silvestres, aí a gente ampliou bastante. E aí, durante o doutorado, fui pro exterior, foi o primeiro momento que eu tive comecei a pensar em trabalhar com resistência. Clostridium difficile, que foi meu tema de doutorado, ele é uma bactéria muito comum, causadora de infecção hospitalar. Infecção hospitalar e resistência a antimicrobianos, eles são dois temas que andam muito juntos. E ali, quando eu estava fazendo meu doutorado de sanduíche, eu comecei a pensar em estudar um pouco de resistência. Retornei, defendi, comecei a fazer um pós-doc lá com o professor Francisco, e aí, encurtando, passei no concurso aqui na escola de veterinária. E a primeira linha, óbvio, tinha que ser Clostridium, que é uma paixão, mas logo em seguida eu já abri uma de resistência, porque tem uma demanda muito grande. A gente começou a perceber muito, uma demanda mesmo de entender melhor e também de problemas em clínicas, em sistemas de criação de bovinos, principalmente, eventualmente suínos. Então eu abri a linha de pesquisa e aí recentemente, em 2021, eu retornei para Copenhague, na Universidade de Copenhague, para fazer um outro período de pós-doc agora. E aí eu entrei de cabeça assim, nessa parte de resistência, com análise genômica, tentando misturar esses dois temas. Assim. E aí agora a gente tem uma linha até bem forte, realmente, sobre resistência. Mas deixa eu te perguntar, antes de a gente entrar num assunto específico, você falou lá da Universidade de Copenhague. Qual que é a importância que você acha assim, dos colegas e como que eles devem fazer para buscar uma formação externa também? Acho que é importante, não é? Traz coisas diferentes, o que eles têm que ter um mínimo ali, pelo menos, para fazer isso? Eu acho que é muito bom. Não acho que é necessário, não acho que isso tem que ser
um ponto, porque alguns alunos acabam não indo e ficam até com a autoestima um pouco comprometida, e não é necessário para a formação, mas é muito bom. E aí é bom profissionalmente e bom do ponto de vista pessoal. Eu acho que eu cresci muito estando em outro país, vendo outra cultura, tendo contato com pessoas diferentes, vendo outros laboratórios como eles funcionavam. Eu acho que isso foi muito, muito rico. E do ponto de vista profissional, eu pude acompanhar outras linhas de pesquisa, né? Então isso favoreceu muito. Na época eu tive também a oportunidade de ir para outros países, fazer estágio, foi uma porta que o pessoal abriu, assim. E você ter essa diferença de forma de lidar com temas similares, às vezes, mas de abordagem diferente, é muito rico. Quem deseja fazer isso, principalmente na pós-graduação, tem que ir se preparando. A primeira coisa é inglês. A graduação não tem É muito raro. É muito raro. Né? Às vezes, trabalho de conclusão de curso, o pessoal vai para fazer, mas de forma geral, um pouco mais raro. A quantidade de oportunidade é um pouco menor. Mas eu te interrompi, você está falando do inglês, cara. Eu acho inglês essencial, não tem como escapar. Então, quem estiver começando a fazer mestrado, doutorado agora, tiver esse desejo de ir para o exterior, é enfiar a cara no inglês. Tem que ter um inglês legal. Não precisa ser perfeito, mas tem que ter um inglês legal e inclui falar, porque eu acho que eu conheço muita gente que tem um inglês legal, mas falar é um limitante. Então é importante tentar evoluir nisso. E cara de pau, né? Porque sair pro exterior você tem que ter cara de pau, você tem que se jogar mesmo, você vai passar vergonha, vai fazer muita mímica, né? Vai passar e em vários aspectos assim de desconhecimento, de achar que sabe e não sabe, faz parte, né, do crescimento assim, e procurar, cara. Se conversa com os professores ao redor, pessoas que já foram, para você entender onde tem a oportunidade e que se encaixa com o que você quer, o caminho que você quer fazer, né? Aquela pergunta que eu sempre falo com meus alunos, onde você quer estar daqui 30 anos? E como que você vai chegar lá? Ensino, professor, universidade é escada, você ir até algum lugar. Então, peraí, onde eu quero estar e como que eu vou, quem que pode me ajudar a ir até aquele local? Eu não fui fazer doutorado sanduíche ou pós-doc porque eu queria ir para o exterior. Foi porque ali eu sabia que tinham algumas ferramentas que podiam me ajudar a ir na direção que eu queria. Eu acho que esse que é o pensamento, sabe? Ir por ir também, assim, definitivamente não vale a pena. Vale a pena não né? vale a pena. Porque dependendo de onde você for, é aperto, né? Eu fui para Copenhague, é um país muito caro, né? Dinamarca é um país muito caro. E, assim, no primeira bolsa que eu tive foi de doutorado, sanduíche, nossa, passei aperto financeiro mesmo, assim, foi bastante estressante. Então, ir por ir, eu acho que não vale a pena, né? Mas se você for focado e encontrar um nicho ali, é muito bom. A evolução é muito grande. Que massa. Mas vamos entrar agora, né? A gente vai falar de resistentes antimicrobianos, e tem uma preocupação muito grande da OMS, né? Justamente pelos antimicrobianos. A Organização Internacional de Sanidade Animal, agora a OIE está chamando como? Nossa, mudou, né? Mudou o nome. Que era Internacional de Epizotias, né? Mas mudou, eu tenho que me atualizar. Também uma preocupação muito grande deles e do próprio Ministério da Agricultura. Eu ia te pedir assim, dá um panorama para a gente, como é que está essa questão da resistência a antimicrobianos na medicina veterinária, e depois eu vou te pedir para fazer um elo aí com a resistência humana, né? Para a gente ver assim, qual que é a importância nossa para uma infecção grave em hospitais humanos, assim. Mas Sim. Como é que está essa situação hoje? Aí, como é que está essa resistência de antimicrobianos? Bom, a resistência a antimicrobianos ela já era um desafio para a gente, né? A gente já conhecia que ela era um desafio tem algum tempo. Mas esse desafio ele está se tornando dramático com o passar dos anos, né? E essa divisão entre saúde animal e humana, ela acaba sendo até difícil de ser feita porque está tudo muito interligado. Então, só para a gente ter uma dimensão de quão importante é o médico veterinário nesse tema, aproximadamente 70% de todo o volume de antimicrobiano produzido no mundo é consumido por animal, não por seres humanos. Isso inclui monoenzima e tudo ou não? Sim, também. Também, né? Promotor de crescimento. Então, exato. É porque monoenzina, narazina, eles entram como coccidiostático. Então, a maioria dos estudos não consideram eles porque não é utilizado no tratamento humano. Então, quando a gente pensa em antibiótico mesmo, é 66%, 2/3 dos antibióticos, tirando coccidiostáticos, que são utilizados, o volume produzido é utilizado em alimentação, ou crescimento, ou tratamento, nas diversas nuances ali que o antimicrobiano é utilizado. E a maior parte desse volume, foi o que você citou, é promoção de crescimento. Ou seja, a gente não está tratando o animal, a gente está fomentando que ele cresça um pouco mais rápido através da inclusão de promotores de crescimento. Isso gera uma pressão de seleção nas bactérias ali? Eu sei que estudou essa parte genômica. Sim, sem dúvida.
E se a gente pensar em promoção de crescimento, colocar ali, o animal vai estar ingerindo constantemente pequenas quantidades de antimicrobiano. Então é uma forma muito boa de você ajudar a bactéria a selecionar a resistência. Tratamento homeopático da bactéria, né? Quantidades bem minúsculas, então facilita até que ela desenvolva mecanismos de resistência. E aí é um ponto que é interessante a gente pensar, que essa bactéria ela vai desenvolver resistência no trato gastrointestinal, na pele, nos sítios onde tem microbiota, onde tem bactéria residindo. E aí esse material genético que essa bactéria vai ter, mesmo que a gente faça tratamento de efluentes, você vai matar boa parte daquelas bactérias, o DNA não morre. Então, a partir do momento que você induz aquela resistência, seleciona, que seria a palavra mais correta, você tem um problema, porque aquele material genético vai chegar até o efluente e em algum momento ele vai alcançar o ser humano. Então, por exemplo, a gente vai lá, usa aquela água do rio que recebeu o efluente para uma plantação e no final a gente faz o consumo daquela hortaliça, da semente, ou até a água mineral tem DNA de bactérias resistentes. Até na atmosfera a gente tem DNA de bactérias resistentes. Então tá tudo muito interligado, né? Eu percebo que na cabeça de algumas pessoas, assim, fica ainda um pouco da ideia de que a resistência é muito centrada em ser humano, porque a gente preocupa mais com os indivíduos que estão internados, sofrendo bactérias multiresistentes, tanto do ponto de vista de consequência, mas como de origem. Mas, na verdade, os animais são extremamente importantes para a gente controlar e no processo mesmo epidemiológico de seleção de bactérias resistentes, né? E do ponto de vista de situação, a situação é grave, né? É preocupante. Se você pegar em 2015, morreram cerca de 700 mil pessoas diretamente por bactérias multiresistentes. Quando a gente passa para 2019, já foi para 1,2 milhões. E aí tem um dado que eu acho que faz a gente entender muito bem como é dramático, né? Vamos pensar em 2019. Então, 1,2 milhões de pessoas morreram por bactérias, diretamente por bactérias multiresistentes. E é um dado ainda que a gente sabe que ele é menor do que a realidade, né? Por subnotificação e tudo, isso já é mais do que o número de pessoas que morreu por diabetes, por exemplo. Então já dá para ter uma noção da dimensão. Agora, a perspectiva, os estudos mostram claramente isso, a OMS, a OIE, tem um estudo da FAO, OIE e a OMS, mostrando que em 2050 a gente vai ter aproximadamente 10 milhões de mortes por ano por bactéria multiresistente. Então vamos pensar, né, a resistência bacteriana vai ser capaz de matar mais que acidente de carro, mais do que câncer. Então, é uma epidemia. Sem dúvida, é uma epidemia. E não à toa, a OMS coloca entre os 3 maiores desafios do mundo a resistência. E a gente estava ignorando uns desafios, né? A emergência viral estava entre os 3 também e aconteceu. Ué, qual que é a outra? A outra é o aquecimento global. Eu já tava querendo pensar, eu ia montar um negócio de um bunker, tipo um ataque zumbi, assim, só que ia ser de bactéria, assim, né? Já veio o vírus, a bactéria a gente morre cozido no final, né? Infelizmente, sempre que eu dou essa aula, assim, eu começo falando, eu tento começar mostrando que o antimicrobiano, quando a gente pensa em antimicrobiano, a gente tem que pensar em algo positivo, que quantos de nós não estariam aqui, né? Nós não estaríamos aqui se não fosse o consumo de antimicrobianos, né? Sim, provavelmente a grande maioria teria morrido aí, uma infecção simples. Então é extremamente importante, só que a gente precisa repensar o uso, porque tá se tornando, a gente tá perdendo um arsenal, enquanto a bactéria rapidamente evolui e continua cada vez mais causando quadros que a gente tem dificuldade ou já não consegue tratar. Né? Não é incomum mais ter situações de infecção, principalmente na medicina humana, que a gente simplesmente não tem o que usar mais. Quando eu estudava, cara, eu lembro muito lá no hospital, nas aulas de clínica, professor Rubens, professor Júlio, professor Bracá, eles convidavam o pessoal de laboratórios, e eu lembro muito disso. Tinham 2 antibióticos veterinários na época. Eu entrei na escola em 98, que eu entrei na escola. Cara. E assim, era Baitril e Flotril. Para tudo, assim, para tudo. Chegavam lá, eram 2 grandes laboratórios, na época era a Merck e a Bayer, né? Então iam, davam um brinde, não sei o quê, falavam, assim, e tudo era enrofloxacina. Para tudo, assim. Eu lembro que quando eu fui ler no Ettinger, que para o tratamento de cistite, o indicado seria amoxicilina com clavulonato, droga de escolha, mas, poxa, não é possível, eu estou usando há quantos anos Baitril e Flotril. Cara, e aí, assim, como é que está esse ensino hoje do uso de antibióticos na medicina veterinária, tanto para grandes quanto para pequenos aí? O que você tem visto aí? O que você acha que pode melhorar? Ou se está legal? Não, é assim mesmo? Eu acho que a gente tem muito, muito a evoluir, né? Em diversos aspectos. Eu percebo que na ideia de ensino, e também quando eu
eu às vezes presto consultoria para clínicas e hospitais que estão passando por surtos de infecção e tudo. Eu percebo que há uma dificuldade de entender a diferença entre os antibióticos e o que é numa escala, né? Imagina ali um triângulo, o que é prioritário, o que não é, o que eu devo reservar para casos mais graves, o que eu não devo, o que eu devo ter trancado e separado, que não vai usar sem ter uma justificativa muito forte, embasada em antibiograma. O próprio uso do antibiograma, eu vejo que existe uma certa dificuldade de entender e interpretar. Ausência, talvez esse seja um ponto principal, ausência de protocolo. Então, assim, em medicina, a gente tem protocolos fixos, né, para a grande maioria das situações. E às vezes esse protocolo varia um pouquinho de hospital para hospital, mas de forma geral, você entra na literatura, você vai ter os guidelines. O que você deve utilizar para cada situação e uma segunda opção, e dali em diante a coisa fica um pouco mais livre. Mas tem ali. Em medicina veterinária a gente está começando a ter muito guideline, mas esses guias, né, de ação. Mas os veterinários ainda não aderiram a eles. E mesmo em clínicas e em fazendas, é difícil você implementar, porque o veterinário, ou mesmo o pessoal que está lidando ali no dia a dia, eles se sentem meio tolhidos, né? Perderam um pouco da liberdade de tomar ação. Ah, eu acho que esse bezerro tá pior, eu vou utilizar tal antimicrobiano. Eu acho que esse cão tá grave, eu acho que é o momento de entrar com tal antimicrobiano. Ele perde aquilo, porque ele fica fadado a respeitar as regras e os protocolos. Então eu sinto uma certa refratariedade que eu acredito tem a ver com a educação. Porque quando você mostra para eles claramente, olha, por que tem que ser assim, eu percebo que a aderência melhora, eles entendem a importância. Então, assim, essa associação, inclusive, ela acaba sendo muito comum, né? De gravidade e resistência. Nem sempre o animal que está grave quer dizer que ele tem uma bactéria resistente, né? Tem diversos outros fatores ali que estão influenciando. E, sem ter nenhum respaldo, é questionável se você deve evoluir ou não para antimicrobianos ali do topo dessa pirâmide. Não, tem algum antimicrobiano que você acha só esse não deve ser usado na veterinária? Assim, é a arma de reserva aí para medicina humana. Sim, a OMS e a OIE, alguns anos atrás, não sei precisar quando, mas eles se uniram para formar listas. E aí a OMS soltou uma lista do que seriam os antimicrobianos prioritários, criticamente importantes, e depois veio a OIE e fez. Infelizmente, há uma coincidência muito grande nas listas. Então, o que é criticamente importante para seres humanos, metade deles é criticamente importante para animais. Então, a gente já tem um problema, né? Que alguns antimicrobianos que são muito importantes para um lado também são importantes para o outro, e a gente não consegue ali evitar o uso. Alguns antimicrobianos, porém, a gente tem que evitar o máximo possível, porque eles são a última alternativa para pacientes internados. E aí o primeiro deles, sem dúvida, é a vancomicina. Vancomicina, o uso em animal, na grande maioria dos países, é completamente proibido. Porque ela é um antimicrobiano que é reservado para casos de infecção por Staphylococcus grave. A gente tem a questão do VRE, que é o Enterococcus resistente à vancomicina, que você pode acabar induzindo pelo uso, né, selecionando pelo uso de vancomicina. Carbapenêmicos, né, meropenem, ertapenem, a gente tem que evitar utilizar, não pode ser algo rotineiro, tem que ser algo com respaldo. Então a gente, nos protocolos que a gente monta, normalmente tem que ter 2 veterinários concordando e pelo menos um resultado indicando que aquele animal já passou por outros tratamentos e tem um antibiograma quando possível. Dependendo do quadro, não tem como fazer, mas a gente tem que ter um protocolo, porque são antimicrobianos que são muito prioritários para seres humanos. E além disso, são antimicrobianos que, se você seleciona bactérias resistentes a esses antimicrobianos, você passa a ter um risco humano, né, um risco de infecção em seres humanos, e os animais ali dentro do hospital vão estar sob o risco maior, porque essas bactérias, elas tendem a passar de animal para animal. Então é aí que começam a nascer os surtos. Muitas vezes a gente pensa muito em infecção hospitalar ou associada ao cuidado da saúde por fomites. Né? A parede, a bancada não foi limpa, mas a maioria das vezes o que mais fomenta esse tipo de infecção é o uso errado de antimicrobiano. Porque imagina uma microbiota. Você joga um antimicrobiano, aí, não, tô dando para uma, sei lá, piometra. Ele não vai ficar restrito à ação no útero. Então ele vai ter uma ação em vários sítios, várias microbiotas. E aí você acaba selecionando bactérias da microbiota, seja da pele, aí você encosta no animal, ele encosta no ambiente, transfere aquela bactéria para o ambiente, seja defecando, que o animal vai defecar a bactéria no ambiente, e aí a infecção pula de animal para animal, se tornando mais resistente, que ela vai pulando ali, e às vezes nem causa infecção, pula para esse outro animal aqui, e aí ele está tomando outro antimicrobiano, ela sustenta outra resistência, até que ela acha que ela causa infecção. Aí você toma aquele susto. Gente, do nada, um Staphylococcus resistente a tudo. Entendeu? Parece que veio do nada, mas ele foi pulando de tempo em tempo, fomentado por um uso incorreto ou às vezes abusivo de antimicrobianos. Né?
Você falou logo no comecinho que resistência é diferença de, assim, são parecidas, mas de resistência é diferente de infecção hospitalar, assim. O que Sim. tem de parecido e como é a relação das duas aí, cara? As duas coisas andam muito juntas, né? Então, quem normalmente trabalha com resistência acaba tendo um certo envolvimento com infecção hospitalar. Por quê? Dentro do hospital, principalmente em unidades de tratamento intensivo, a gente tem uma conjuntura muito boa para resistência. Então, você tem pacientes graves, Uhum. comumente imunossuprimidos, internados por longos períodos ali, mesmo que não seja só no tratamento intensivo, ele vai passar por outros setores, então ele vai ficar internado muito tempo, tomando uma série de antimicrobianos diferentes, né? Então, e um outro detalhe também, muito comumente invadidos, né? Animais que estão com catéter, sonda, isso Uhum. tudo você está quebrando barreiras de defesa naturais. Então, a chance daquele animal ter uma colonização, ou seja, uma bactéria crescer em algum sítio dele, seja pele, sistema respiratório, trato gastrointestinal, uma bactéria crescer ali, não causar infecção e adquirir mais resistência e ir para outro animal, é muito comum. Então, e aí, num dado momento, ela acaba causando infecção em alguém, em Uhum. algum indivíduo internado, tanto medicina humana quanto veterinária. Então, nesse contexto, a gente sabe que é muito comum infecção resistente por bactérias multiresistentes em UTIs ou no hospital, muito mais do que fora do hospital, que a gente chama de infecções comunitárias, né? De indivíduos que chegam ao hospital com uma infecção. Um exemplo Uhum. clássico, cistite. Se chega uma cadela com cistite adquirida na comunidade, ela não estava internada e tal, mas chegou com um quadro de cistite, realmente tem uma infecção ali, né? Não é só uma inflamação. Normalmente é por bactérias pouco resistentes. Uhum. Raramente você vai Deixa eu encontrar só te bactéria muito interromper. resistente. Esse termo é muito interessante, né? Foi pego na comunidade, que eu estava lendo os artigos recentemente, e aí, na minha cabeça, pego na comunidade, como se pegasse naquele ambiente, que não foi pego no ambiente hospitalar, né? Isso, É só para exato. diferenciar, desde Isso. fora da que está aqui E dentro, não né? só hospitalar, a gente hoje tende a usar o termo associado à saúde, porque aí tem clínica, tem uma Sim. enfermaria, então eu não, necessariamente não precisa ficar internado para ser infecção hospitalar. Uhum. Esse animal é um. Agora, um animal que está sondado no hospital internado, ou que passou por um procedimento, um gato com obstrução, passou por um procedimento, aquilo ali já é suficiente para talvez inserir um micro-organismo que aí já é caracterizado por infecção hospitalar. A resistência desses dois micro-organismos tende a ser muito diferente. Um animal Uhum. que adquire no hospital, ele tende a ter um perfil de resistência muito superior, né? A bactéria tende a ser resistente a um número de bases muito maior do que um cão que adquiriu na comunidade. Esse é o panorama geral. E é justamente isso que está mudando. Porque a gente Uhum. cada vez vê mais casos comunitários com multiresistência. Justamente para essa pressão de seleção que a gente está fazendo pelo uso de antimicrobianos. Eu estava te falando que eu dei essa estudada, o que eu estava vendo, né? Era, sei lá, estava pegando os protocolos, os consensos, eu tô com um hospital lá em Araguaína, e a gente está justamente estabelecendo protocolos lá, e é uma dificuldade, né? Porque os colegas não aceitam, É. tá me tolindo, bom, mas a gente está lá, e estava estudando. E aí, o que eu vi num dos artigos, aí depois comecei a ver, o tempo de uso de antibiótico tem algumas revisões sistemáticas mostrando que em vez de a gente usar um período muito longo, sei lá, 5, 3, 7 dias é o suficiente, né? Parece que Sim, tá voltando isso agora, né? Porque tem alguns protocolos de 21 dias, 30 sim. dias, né? Mas parece que já ajuda muito Raramente é necessário. é raramente necessário, né? Depende muito do sítio e tal, é difícil pontuar. Mas o que está sendo feito agora, entre os diversos estudos que a gente tem sobre o tema, é tentar entender melhor o que é efetivo de fato dentro de um tratamento. Então, Hum. qual base eu posso utilizar, por quanto tempo? Existiam uns números cabalísticos, né? 7, É, 14, é isso. 21. E agora a gente está estudando assim. Esses números nasceram. Você vê até na Assim, embalagem, né? Veio para isso, 7 dias, você vai ali. não tinha um estudo em cima disso. Eles sabiam mais ou menos a distribuição e vamos nessa. E aí, aos poucos, ó, realmente o desfecho está melhor aqui do que ali, mas não alteravam o número. Então, hoje a gente sabe que dependendo do antibiótico, dependendo da situação, você pode usar por menos dias. Isso é bom porque a microbiota em si, ela vai ser menos agredida pelo antibiótico, vai ter menos chance de seleção de bactérias multiresistentes. Então, é uma das formas que a gente está lutando contra a resistência a antimicrobianos, é tentando estudar casos de infecção para falar, ó, dá para reduzir o uso, dá para usar outra base e assim por diante. É, porque isso foi assustador. Que eu estava lendo, eu falei assim: olha, nas minhas aulas de clínica, você vai tratar uma pneumonia.
você trata até sumir na radiografia. Ele sumiu, mais uma semana de antibiótico. Então, geralmente é um tratamento de um mês. Né? E não, você tá doido, não precisa. Eu fui ver lá e aí fui vendo várias revisões sistemáticas, assim, Sim. de vários antimicrobianos com várias bactérias, e assim, 5, uns 4 dias, 6 dias. Às né? vezes só choque, que a gente fala que é só choque. Tem uns Dá de 3 um dias e volume, pronto, acabou. né? E é interessante, assim, eu pego muito isso com os alunos da graduação. Tem uma imagem que é muito interessante, um vídeo, na verdade, foi produzido pela Universidade de Harvard, que é muito bonito, que eles pegam um agar gigante e passa a bactéria na base do agar ali e deixa ela crescer. Só que eles colocam 0 de antibiótico, 1, 10, 100 e 1000. E deixa ela lá. E aí ela consegue desenvolver, é selecionada e consegue desenvolver resistência para uma vez aquela concentração do antibiótico. Ela era sensível. Depois para 10. Passa mais alguns dias para 100, depois para 1000. O que isso mostra pra gente? O que resolve uma infecção não é antibiótico. O que resolve a infecção é o sistema imune. O antibiótico vai dar uma força, vai segurar a bactéria, se for bacteriostático, vai eliminar a parte da população, se for bactericida. Mas o que resolve, de fato, realmente, é o sistema imune. Por isso que a gente tem tanto problema com o animal imunossuprimido. São indivíduos que vão tomar vários ciclos de antibiótico e vão ter muita dificuldade de debelar a infecção. E aí se aumenta a chance de eliminação de resistência. Então essa ideia de que antibiótico resolve o problema não é verdade. Então em algumas situações você pode passar por vários ciclos de antimicrobianos que não vai resolver. Né? E isso eu sei que é muito frustrante, porque a ideia que é como se fosse um desinfetante, né? Que você vai jogar ali e ele vai limpar a bactéria, não é verdade. Sem o sistema imune limpando, eventualmente a bactéria vai ficar resistente. Cara, e é impressionante. Aí isso traz uma série de mudanças aí nos protocolos, assim, né? Redução de tempo de internação, os cuidados paliativos para aumentar a imunidade em casa, né? Sim, exato. E quando a gente pensa em resistência, além da questão de uso de antimicrobianos, os estudos têm pegado muito com fatores que são uso de antimicrobianos. Sem dúvida, o fator uso é extremamente importante. Quando eu falo uso, é dose, quantidade, tempo, todos esses fatores ali. Seleção de qual base eu vou utilizar dentro de um espectro ali de importância. Mas tem outros fatores. Por exemplo, higiene pessoal. A gente percebe que indivíduos ou culturas que têm um nível de higiene maior têm menos chance de transmissão de bactéria de tempo em tempo. Saneamento básico, coleta de lixo, isso tudo tem uma relação muito grande com você diminuir a chance do indivíduo de pegar uma bactéria muito resistente e foi eliminado por outro indivíduo ou por um animal. Tratamento de efluentes de produção animal, extremamente importante para a gente reduzir a seleção de bactérias resistentes. Então tem uma série de fatores ali ao redor do uso de antimicrobianos que favorece ou reduz o impacto que a gente tem desse uso em animais de produção ou em seres humanos. Eu gosto muito da ideia de saneamento porque ela dá pra gente imaginar muito uma cena, né? Então imagina um indivíduo, ele entra em contato com um rio, algo que não está tratado, ele desenvolve diarreia. Uma criança, por exemplo, desenvolveu diarreia, ela vai para o hospital, toma antimicrobiano. Depois ela retorna para casa e defeca, e esse material vai para o rio, e aí você fecha o ciclo. Acaba fechando o ciclo. É um exemplo meio lúdico, mas que faz a gente entender como outros fatores estão muito associados a essa disseminação da resistência. E como a saúde única é essencial. Se a gente não unir para promover a saúde única, a gente não vai conseguir resolver o problema. De um lado, tem animais consumindo uma quantidade absurdamente alta de antimicrobianos. Vamos parar? Vamos reduzir de uma vez? A gente vai ter um problema social. Porque se a gente reduz a produção, o preço da carne, do leite, do ovo aumenta. Então não é um passe de mágica, né? Não é aquela coisa romântica de, pô, acabou, não vamos usar, entendeu? Quem tiver que morrer, morreu. não é assim, não funciona dessa forma. A gente precisa pensar em medicina veterinária preventiva, em medidas alternativas, para ir aos poucos mudando o sistema de produção, né? Senão a gente vai levar para outro problema, um problema social. Ao mesmo tempo, se a gente não tiver saneamento básico, higiene, coleta de lixo, educação, a gente não vai conseguir também, do outro lado, diminuir a pressão ali de infecção por bactérias multiresistentes. Então é um tema muito multifatorial e que precisa de diversos atores, né, agindo em conjunto. Por isso a dificuldade. Mas você tá falando, cara, eu tô assim, pensando num rol de profissões que existe, assim, não tem ninguém que faz isso melhor que a gente, não. Sim, veterinário a gente é muito espalhado, né? É, muito espalhado. Assim, a gente recebe muito conhecimento na escola. Aí que você foi falando, foi lembrando das aulas do professor Israel. Sim. E aí das aulas de ecologia lá no ICB. Pô, a gente tem ferramenta para isso tudo, né? A gente realmente tem que assumir esse papel na saúde única, né? O papel do médico veterinário na promoção da saúde única, né? Dessa união de ambiente humano e veterinário é simplesmente essencial.
a gente tem veterinários com potencialidades muito grandes em várias áreas diferentes, né? Eu percebi isso em diversos momentos, né? Saindo da residência. O surto de febre amarela, para mim foi muito claro isso. O papel do médico veterinário na antecipação, né? Pô, tá morrendo animal aqui, gente. Vamos fazer um ciclo ali de vacinação. Então a gente percebe isso o tempo todo, mas eu acho que a sociedade ainda não teve esse tique de entender o papel ali que as diferentes profissões têm, né? E que a gente precisa unir. A gente, desde Pasteur lá, a gente foi só especializando. Só especializando. E aí começou a criar distância até de comunicação, né? Pelas áreas, né? Você tem até uma distância, assim, de entender o que cada área faz e tudo. E agora a gente começou a voltar, não para ter profissionais generalistas demais, mas das diferentes especialidades se unindo para resolver um problema. Se a gente não fizer essa visão holística, não tem como resolver o problema da resistência, né? E deixa eu te contar. O que você acha, né? Aquela notícia que o Ministério ia controlar a venda de antibióticos, isso até hoje não saiu. Parece que o CPAGO agora vai mudar, vai entrar outro sistema. Acho que isso vai ser uma situação interessante para a gente. Sim. É só a gente lembrar em 2010, quando na medicina humana o uso de antimicrobianos passou a ser feito com retenção de receita. A gente estranhou, né? A população, de certa forma, não ficou feliz então, com a gente medida. já me pediu para comprar, fazer a receita, né? Fazer uma receita de ripocina para mim. Então, assim, realmente vai ser um pouco estressante, mas não tem outro passo. Né? Lembra daquele número, em 2050, 10 milhões de mortes. Então, se a gente não agir agora, a gente vai ter um problema muito grande. Pegando o exemplo de 2010, essa restrição, lembrando que os animais consomem mais antimicrobianos que os seres humanos. Em 2010, essa restrição já foi responsável por uma redução no consumo. Então, de fato, claro, a gente tem que pensar em uma série de questões ali para não dar um passo maior que a perna, mas ela é favorável. Normalmente, ela é favorável. Feita de forma organizada e tudo, é bem favorável. A gente pode usar, por exemplo, um exemplo da Dinamarca mesmo. Lá, todo veterinário, ele é monitorado quanto ao uso de antimicrobianos. Então, eles têm um cadastro e cada veterinário tem um número de cabeças que ele atende, seja de cão, seja de bovino, seja de suíno. Se ele ultrapassa os valores básicos de uso de antimicrobiano, de volume por cabeça, ele recebe um cartão amarelo. 2, ele está suspenso. Ele vai ter que ficar um tempo sem atuar. Então, assim, é uma forma bem dura, mas que, inclusive, o governo sabe quanto está sendo usado de cada antimicrobiano. E aí, via de regra, sai um estudo mostrando, nessa situação, esse antimicrobiano é muito deletério, ele induz muita resistência, muda. Né? Ele muda, vocês não vão poder mais receitar esse antimicrobiano nessa situação. Então, acaba racionalizando ali o uso. E hoje a gente tem, pelo lado positivo, uma liberdade muito grande, mas, infelizmente, ela leva a um acúmulo de erro. Né, de opções bem centradas no medo. Né? Pô, esse animal, e se ele morrer, e se ele tiver com bactéria resistente, já vou lá pra cima no triângulo ali, vou pegar um antibiótico mais amplo e é isso aí. Porque vai que ele tem uma bactéria resistente. Né? Eu sempre jogo o pessoal para as cobras aqui, cara. Uma pergunta daquelas, assim. Chegou a minha hora. Olhando assim, para os sistemas de produção, assim, vamos olhar para os animais todos. Assim, a gente tem um rebanho bovino, tem um rebanho de suíno, de aves muito grandes, tem a população de cães e gatos. Olhando para essa situação onde a gente atua com os antibióticos, onde está o maior risco? Assim? Porque você está falando, eu estou pensando lá na roça, ou quando eu trabalhava em bom despacho, eu tomava café de manhã e via que era aquele bando de vendedor de medicamento para levar medicamento para mastite. Aí chegar na fazenda tinha quatro medicamentos para o mesmo tratamento com bases completamente diferentes. Sim. E a suinocultura também usa muito. O que você vê aí? Qual que seria o desafio de cada um deles? Não qual que é o pior, não. Vamos colocar qual que é o desafio de cada um deles. Assim. Essa é uma questão bem interessante. Quanto mais intensivo o sistema, mais a questão da resistência é relevante. Né? Então, se a gente pegar aves e suínos, sem dúvida é o que a gente tem a maior pressão de seleção de bactérias resistentes no mundo, isso. Né? Então, de longe, eles se destacam nesse sentido. Aí depois vem bovinos e as outras espécies vêm ali bem atrás. Então, quanto mais intensivo, mais complicado. Então, agora mesmo a gente está com um estudo, eu estou coordenando um estudo que a gente está visitando fazendas e coletando suaves de bezerros, fazendas diversas de produção de leite. Qual que é a ideia? Tentar entender quais fatores são associados à resistência. O que a gente viu claramente? Quanto mais intensivo, mais resistência. Que é o que a gente já esperava mesmo. Quanto maior a fazenda, mais tendência a ser intensivo. Então, também mais resistência. Então, as coisas andam muito junto. Então, do ponto de vista de fiscalização ou até de priorização de onde a gente tem que ter nossas ações, é onde tem mais as criações mais intensivas, aí suínos e aves, e depois bovinos,
criados de forma intensiva, né? Confinamentos e tal. E aí, confinamento, se a gente pensar em bovino de leite também, porque corte tem uma vantagem, né? Período curto. É um período mais curto ali, então é um pouco menos dramático, mas também é um problema. E é interessante que os diferentes sítios respondem de forma diferente. Enquanto a gente tem o trato gastrointestinal problemático, você pega bactéria multiresistente facilmente, dependendo da criação. Sistema respiratório, não. Então, Pasteurella, que é um problema de pneumonia em suínos, bovinos, etc. A gente nunca pegou uma bactéria multiresistente. A gente pega no confinamento, bovino de leite, a gente não pega bactéria multiresistente. Agora, E. coli, causando diarreia, salmonella. Eu já peguei salmonella sensível a 2 antimicrobianos. Então, a dinâmica também difere, né? Não é... Por isso que a gente precisa de estudos, né, racionalizando a ação. Né? Porque será que eu preciso usar um antimicrobiano muito de amplo espectro e muito criticamente importante para humanos para doença respiratória em bovinos? Provavelmente não. Porque a maioria das vezes a bactéria é sensível a tudo. Legal. É bem interessante. E um ponto interessante que você citou, né, que teve o boom da enrofloxacina, né? Tem um detalhe que eu acho muito interessante também na medicina veterinária. Eu percebo que muitas vezes o raciocínio é, se eu uso o antimicrobiano A bactéria vai ficar resistente a A. Mas a primeira coisa é, se eu uso A, ela tende a ficar resistente à classe de A. Então já perco uma gama de antimicrobianos. E dependendo da base que a gente está utilizando, se eu usa a base A, ela vai ficar resistente a várias classes. Então você perde uma gama grande de antimicrobianos. Isso é muito forte para a enrofloxacina, por exemplo. Ela teve um uso muito grande no início e agora a gente começa opa, talvez não dá para usar. UTI humana, por exemplo, o uso de fluoroquinolona é extremamente restrito. Por quê? Porque a gente sabe que ela induz resistência num ambiente que a gente já sabe que tem muita bactéria circulando. Então, não vamos usar. Em medicina veterinária, a gente não tem essas regras ainda. Quando a gente pega fazendas que usam enrofloxacina de rotina, né, então, um exemplo, tristeza parasitária, ou tetraciclina, né, pensando em anaplasma, ou tetraciclina, ou enro. Né, tem aquele protocolo. Quando a gente pega fazendas que usam erro e tem muito problema com tristeza, ou seja, estão usando mais intensamente, eles têm uma eliminação muito maior de bactéria multiresistente. E aí você mostra pro cara o nível de resistência e ele fala assim, mas eu não uso esse antibiótico. Por quê? Porque ao usar erro, a bactéria se torna resistente a antimicrobianos que você nem está usando. Então não é tão linear como parece. O uso 1 fica resistente a 1. É muito mais complexo e por isso que a gente precisa entender e ter protocolos. Numa clínica, numa fazenda, numa suinocultura, a gente precisa ter protocolo de uso, né? Que massa. E deixa eu te perguntar, nossa revista está saindo agora, deve estar chegando na casa dos colegas essa semana, e aí tem um artigo seu muito bacana, né? O que tem de novo na Piometra? Acho que esse é o título do artigo. Foi, né? O que você vê aí? O que vocês colocaram lá de bacana, assim? Sim, esse trabalho foi um doutorado do Rafael Gariglio, que é até professor substituto agora lá na Escola de Veterinária, de doenças bacterianas também. Então o Rafael queria estudar a resistência das bactérias de Piometra, porque a gente viu que lá no hospital o pessoal estava muito preocupado e tudo. A gente falou, pô, esse antimicrobiano que eles estão utilizando realmente é necessário? E a gente viu nos consensos, nos guias que a gente tem em outros países, que eles utilizavam sulfa, ampicilina. E ele falou, pô, será que a gente precisa usar amoxicilina com clovulanato? E aí o Rafa fez esse primeiro projeto, ele indo no mestrado e viu que não, que era tudo sensível. E aí já foi uma resposta muito legal. Só que aí o Rafa é uma pessoa muito curiosa. E aí ele continuou nesse trabalho e começou a questionar, será que toda vez a Piometra sai do reto, a bactéria do reto, e ascende para o útero? E aí ele, não, vamos fazer esse projeto. Aí começamos, e a maioria das vezes sim, realmente é isso que acontece. Até que um dia chegou uma cadela, um show, e a gente percebeu que essa cadela tinha a bactéria do reto exatamente, e quando eu falo exatamente, não é a mesma espécie não, é o mesmo clone. A gente percebeu que realmente era o mesmo clone. E aí chegou a irmã dela uma semana depois. E aí o Rafa ficou bastante curioso. Pô, 2 cadelas, mesma casa com Piometra, e a gente foi fazer um estudo genômico e descobriu que transmitiu de uma para outra. Então, o reto de uma transmitiu a bactéria para o útero dessa mesma cadela, teve Piometra. Provavelmente pela secreção vaginal dessa outra, uma lambia a outra, né? É comum isso, né? Provavelmente ela foi ou ingeriu isso, chegou ao útero, ou então ela lambeu a cadela e lambeu a própria. E aí ela teve também a Piometra pela bactéria daquela, mostrando que nem sempre é esse caminho. E no trabalho a maioria foi Escherichia, não foi? Sim, sem dúvida. A grande maioria, inclusive desse caso é Escherichia. Mas a gente encontrou também alguns outros patógenos. Tudo indica, por exemplo, que a saúde oral, bucal do animal também é muito importante. A gente encontrou 3 casos de cadelas que tiveram Piometra por feromonas, que é uma bactéria do dente.
Uhum. Então, a gente sabe, por exemplo, que nefrite, uma série de infecções podem ser causadas por bactérias do dente, né? Endocardite é comum. E aí agora a gente encontrou 3 casos de piometra por porfiromonas. Tem uma possibilidade muito grande dela não ter sido uma transmissão via reto, talvez hematógena, né? Como é no caso de outras infecções. Sabe outra coisa que eu li legal, cara? Eu trabalho com ultrassom, né? Sou da imagem. E a gente vê, para o ultrassonografista ali, piometra e mucometra é a mesma Hemometra. coisa. A hidrometra até a gente consegue diferenciar. Mesma coisa. E lá vocês colocaram a questão da proteína C, né? Sim, sim. Proteína C, também usando a proteína C, que ela vai aumentar nesses casos, né? Vai ser É. um fator prognóstico interessante, né? Sim. Ainda é pouco utilizado esse tipo de ação, né? Em medicina humana é super utilizado, É. né? Você deu proteína C alta, pô, quais são os sintomas? Provavelmente é tal infecção, a gente utiliza muito. Mas tem alguns outros estudos tentando achar outros fatores pra gente utilizar, até por uma questão de prognóstico. Pô, esse animal não dá pra entrar com ele na cirurgia agora. Vamos segurar um pouco? Ah, não dá pra segurar. A PCR tá muito alta. Tentando achar esse Então, tipo de isso eu achei muito fator. legal, assim, achei muito legal. Eu acho que, e se você for pensar, racionaliza também um pouco o uso de antimicrobianos. Sim. Porque, por exemplo, no consenso finlandês, eles colocam assim, animais que têm piometra, mas não estão severamente afetados, não tem que tomar antimicrobiano. É cirurgia, acabou. Cirurgia. Zero antimicrobiano. Impressionante. E eles fizeram até um estudo muito legal na Suécia, mostrando que não tinha diferença de desfecho. Não morria mais, tudo beleza. E aqui talvez você ter um resultado de patologia clínica que fomente isso vai ajudar muito, porque o exame clínico, o pessoal ainda fica inseguro, né? Mas será que tal não tá severo? Esse animal tá... Então, acho que ter um resultado na mão, assim, falar assim, ó, ele não precisa. Talvez é mais uma forma de a gente tentar racionalizar. Que aí leva a outro caso interessante, né? Que outro caso que a gente tem que evoluir muito é a análise de exame de patologia clínica, né? Sim, Você sim. vai ali um leucograma e tudo. Conseguir espremer e tirar tudo que ele tem para oferecer, né? Porque é uma questão. São exames que a gente já faz de rotina. Quando eu formei não era tão fácil assim, já tinha, mas não era tão fácil. Agora é sensacional. Mas eu acho que ainda falta também um pouquinho de utilizar esse exame para chegar a né, uma sintonia mais fina, né? No caso. Agora tem outra coisa também, que a gente está indo já para o final, porque você já vai batendo papo, o tempo voa, cara. Eu lembro que eu estava tendo as aulas com a professora Cleusa, e lá na cirurgia super rigorosa, né? Com a asepsia da sala e tudo. E muitas vezes ela nem usava antibiótico, às vezes usava um antibiótico ali no transcirúrgico. Usar o antibiótico no transcirúrgico, se tem trabalho mostrando que é vantajoso ou não, porque realmente não é uma área que eu trabalho, cara. Sim, de novo, depende da situação. Uhum. Mas, via de regra, há classificações para você precisar ou não utilizar ele pós-cirúrgico, mas o transcirúrgico é muito comum. São poucas cirurgias que a gente elenca assim, não vou utilizar nenhum antibiótico e tal. Mas em veterinário é muito difícil você convencer em algumas circunstâncias o médico veterinário que ele não precisa utilizar antimicrobiano depois. Passar um antimicrobiano para internação ou para casa, né? E os estudos mostram que a grande maioria das vezes não. Podemos pegar o exemplo da piometra. É difícil convencer um veterinário a falar, cara, não precisa dar antibiótico. Assim, não, mas é bactéria. Não, mas você tirou ela. Tá tudo bem. É difícil, assim, você passar essa informação, sabe? É igual a cistite idiopática lá do gato, né? Sim. Também o pessoal entra, mas não precisa. Tem 80, 90% dos casos que não tem bactéria, mas entra, sim. Sim. Mas tem um dado preocupante nosso agora. Na nossa fiscalização tem um ponto que chamou muita atenção, ou 2 pontos que chamaram muita atenção na nossa fiscalização, que a gente mudou o sistema de fiscalização, a fiscalização por risco, e a gente faz um relatório muito completo. Grande parte das clínicas não tem PGRSS, ou se tem, não foi implantado, tem no papel, mas não tem na prática. Esterilização está muito ruim. Sim, a gente está até montando um treinamento agora dos dois, de PGRSS, esterilização, que é péssimo, assim, né? Isso, infelizmente é péssimo. Assim. Então, o antibiótico acaba sendo, a contaminação acaba sendo muitas vezes ali pela falta da esterilização. Tampando, né? Jogando a sujeira por debaixo do pano, porque é o que a gente falou, né? Os fatores peri-uso de antimicrobiano, que a gente precisa melhorar, que vai de higiene, saneamento básico, coleta de lixo. Aí é um exemplo também prático, né, na clínica, né? Os procedimentos pré-cirúrgicos, pós-cirúrgicos que você pode fazer para reduzir a chance de infecção, para você não ter que usar antimicrobiano, né? E talvez até é mais fácil usar antimicrobiano do que o cara implementar isso. Então, assim, dentro da cabeça dele, né? Na verdade, não é o ideal, mas dentro da cabeça dele, se a gente não mostrar, educar, mostrar que realmente vale a pena, eu acho que é difícil, assim, às vezes imaginar que vai valer a pena ter todos aqueles procedimentos, aqueles protocolos enrijecidos ali para não precisar usar o antimicrobiano, né?
Isso é interessante. Rodrigo, já deu nosso tempo, né, para variar. A gente passou um pouco do tempo, mas quando o assunto é bom, cara, não tem jeito. Quero te agradecer, cara, por ter vindo. Você já me colocou 1000 ideias na cabeça aqui. A gente já está na nossa programação, a gente tinha conversado antes, fazer um curso de antimicrobianos, né, da utilização. Não vou evoluir nisso. Sim. E muito bacana, porque é um assunto muito importante, né, cara? Sim, Tá sem no dúvida. radar aí, vai ser uma das bombas que vai explodir. A gente tem que começar a tratar isso antes, cara. Muito Sim. obrigado por ter participado, foi muito bacana, cara. Eu que agradeço, foi uma oportunidade ótima. Passou, parece que foi 5 minutinhos de conversa. E eu acho que é um assunto extremamente importante. Eu fico feliz de estar aqui para a gente bater esse papo e estou à disposição. Legal demais. Obrigado. Que isso. Pessoal, então, muito obrigado. Aí encerramos mais uma edição do nosso VZCast. Lembra, nos seguem nas redes sociais, no Instagram, no Spotify. Agora a gente está no TikTok, no LinkedIn, onde tiver. Compartilha esse vídeo, manda para os colegas aí que vocês acharem que é importante ter essa informação. E vão nos acompanhando. Vão ser novidades aí sobre esse tema. A gente vai evoluir nisso porque realmente é uma situação muito importante. Beleza? Pessoal, até semana que vem, então. Um grande abraço.